Então, coloque-se em modo aula, né? Caderno e caneta. Abaixem o som do seu celular e desligue as notificações para vocês não ficarem toda hora olhando no celular, porque senão você vai desconcentrar. É isso que eu chamo se colocar em modo aula. Respeitar o seu tempo de aprender e respeitar o tempo desse professor que tão generosamente atendeu o nosso convite para dar essa aula fantástica aqui para a gente, né? Sobre produtos. Ele vai se ater mais especificamente a 2 produtos, mas ele tem uma história fantástica na Herbalife. Só vou dar uma palhinha. Ele era garoto de programa antes da Herbalife. Ele vai contar a história dele para vocês. Então, nos ajudem a receber com uma calorosa salvas de clap, 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 membro da equipe de expansão global da Herbalife, diretamente de Fortaleza, no Ceará, Ângelo Paulino. Tá com a imagem travada, Ângelo. Tá, peraí. Acabou de saindo aqui do... Tá. Estou entrando novamente aqui, tá? Ele está entrando novamente, ótimo. Prontinho. Olá, gente. Olá. Nossa, que maravilha. Deixa eu abrir outro vídeo aqui, Noêmia. Tá meio travando. E acho que se você puder aumentar um pouquinho o seu som. Tá sem som. Tá sem som? Agora tá ótimo. Tá bom? Beleza. Pronto. Então, gente, boa tarde. Olha nós aqui, falar um pouquinho para esse grupo que eu amo demais, Noêmia e Wagner, aqui em Fortaleza, conquistaram os corações, viu? São queridíssimos, então vocês são felizes demais de ter patrocinadores assim, tão capacitados, tão carismáticos. E eu me sinto honrado de estar aqui hoje e poder compartilhar um pouco com vocês desse assunto que eu sou apaixonado. Eu sou apaixonado pelos produtos da Herbalife, né? Eu sou apaixonado pela Herbalife, na verdade. Quando eu entrei na Herbalife, há alguns anos atrás, eu entrei, na verdade, pelo negócio. Eu era empreendedor, mas assim... Ângelo, tá dando meio microfonias, que você tá com 2 áudios, um você teria que desativar. Deixa eu fazer isso aqui no... O computador não está respondendo. Quer que eu tento aqui? Por favor, desativa o desse aqui, ó. Eu só estou conseguindo desativar o que você está falando. Ah, tá. O outro não. Engraçado, né? Aqui o som fica bom? Tá ótimo. Bom aqui? Beleza. Pronto. Então, vamos lá. Então, gente, antes, como a Noêmia falou, eu era garoto de programa. E era o que eu fazia para ganhar a vida, né? Passava as noites, às vezes virava à noite, atendia, não tinha restrição, né? Homens, mulheres, não tinha problema. O importante era deixar o cliente satisfeito. Até hoje eu trago isso para a Herbalife, né? Deixar o cliente satisfeito. Então, eu atendia empresas, de todo jeito, né? Para fazer as coisas funcionarem. Porque tinha gente que não funcionava, né? Então, me chamavam. E eu vivia assim, fazendo isso durante muitos anos da minha vida. Eu era programador de computador, né? E realmente gostava do que eu fazia, mas não gostava do estilo de vida.
porque era bastante estressante, né? E então eu procurei uma forma que eu pudesse ganhar dinheiro sem que dependesse tanto de mim, que eu construísse a coisa e com o tempo passasse a me deixar rendimentos. E então eu comecei a colocar uma rede de lan house aqui na cidade. Meu objetivo era encher a cidade, né, de lan house. Quando, nessa época, eu conheci a Herbalife. Uma pessoa chegou para mim, numa das lan house, e não falou nada. Chegou na porta e voltou. E então eu disse, diga, e ele não falou nada. Depois veio a segunda vez, não falou nada. E eu, pode falar, e ele não falou nada. Na terceira vez eu fui lá, eu saí, sentei do lado dele, numa calçada que tinha na rua, e então ele disse, você já e então eu entendi que ele era gago. E o gago, gente, me falou da Herbalife, me contou o plano de marketing, pacientemente eu ouvi o gaguinho, e ali eu fiquei curioso para conhecer, quando ele disse que com essa oportunidade eu poderia ajudar os meus amigos. E então eu fui para aquela reunião, a HOM, e fiquei apaixonado por tudo. Eu me perguntei, esse negócio existe? E eu fiquei olhando ao redor da sala, amei os depoimentos, e eu não conhecia o produto. E então eu decidi me cadastrar, como a maioria não tinha o dinheiro, mas aí decidi não pagar uma conta e fiz o meu cadastro. E no kit veio um pote de shake. E o meu patrocinador disse que eu usasse aquele shake café da manhã e substituindo o jantar. Usasse 2 vezes ao dia. E nessa época, gente, eu estava acima do peso, bastante acima do peso. E não só acima do peso, eu estava engordando. Uma coisa é estar acima do peso e estar estável. Eu estava acima do peso, mas todo mês vinha uma surpresa. Cada vez mais. E nessa época eu comecei a usar Herbalife, foi uma sexta-feira à noite. Meu primeiro jantar foi o shake. Aí eu usei no sábado de manhã. Aí eu usei no sábado à noite. Substituí meu café da manhã do domingo. Substituí meu jantar do domingo. Toda segunda-feira, nessa época, eu tirava para descansar, dormir um pouquinho mais, porque era muito estressante minha vida. E aconteceu que quando foi na segunda-feira, depois que eu comecei a usar o produto, eu acordei 1 hora antes do que o normal. Eu acordei disposto, eu acordei com energia, eu acordei descansado. Aí eu fiquei preocupado. Eu disse, é hoje que eu vou morrer. Dizem que quando você está prestes de morrer, vem uma energia fora do comum, né? Mas ao mesmo tempo eu disse, caramba, hoje é segunda, e eu estou assim com essa energia toda, o que é isso? Aí eu pensei, deve ser aquele negócio que eu estou usando. Até hoje eu lembro disso, gente. Eu chamei o shake de aquele negócio. E eu prometi uma coisa para mim. Se for aquele negócio, eu vou usar para o resto da minha vida. E realmente era. Aquele negócio até hoje me dá uma energia extraordinária. E já faz aí 14 anos que a gente usa o shake todos os dias, né? E tem trazido um resultado extraordinário. Reduzi 5 quilos no meu primeiro mês, reduzi 9 quilos no primeiro mês, mas antes de saber que eu tinha reduzido sequer 1 quilo, sequer 1 grama, eu decidi usar os produtos pelo bem-estar que eu senti desde o primeiro dia. Então, nós vamos falar hoje sobre esses produtos. Quero compartilhar com vocês algo sobre as fibras, sobre o Nutreve, né? Você quer compartilhar na tela, Ângelo? Vou colocar aqui
poucos slides, tá, Noemi? Você sabe pôr aí, né, no share? Sei. Tá. Vou colocar aqui. Então, vamos falar um pouco sobre as fibras, tá, gente? Hoje aqui é a pesagem... do desafio. É a pesagem final do desafio. O Ângelo tem um box, gente. Vocês estão vendo uns barulhinhos aí de vez em quando. Aqui. Uai. Beleza, né? Então, gente, vamos falar um pouquinho sobre o nosso intestino, tá? O intestino humano, ele é um dos órgãos mais importantes, tá? E ele tem muitas funções e está sendo muito estudado hoje em dia. Os cientistas estão dedicando uma atenção muito especial para o intestino. É um órgão enorme. O nosso intestino, ele mede, dependendo do tamanho do indivíduo, ele mede de 7 a 9 metros. Gente, é um órgão muito grande. E a gente precisa realmente entender a importância do intestino. Quando a gente entender a importância do intestino, vai entender também por que a Herbalife está lançando tantas fibras. Vocês já observaram que a Herbalife está colocando fibra em tantos produtos e lançando tantos tipos diferentes de fibra? O que nós vamos fazer hoje é entender um pouco mais sobre como isso vai fazer diferença para a nossa vida, para a nossa saúde, em vários aspectos, como eu vou falar hoje, tá certo? Então, olha só, vamos entender que o nosso intestino, ele faz parte, né, do sistema digestivo, na verdade, do sistema excretor também, né? E o que é que acontece? O alimento, ele vai chegar no intestino e ele vai passar para as células do nosso organismo. Não, já tirar, amigo. Calma, relaxa. Estou esperando aqui botar o... Espera aí. Ninguém merece essa merece aqui, só eu mesmo. Pessoal, vamos deixar o microfone mudo? Ave Maria. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Então, continuando, gente. Olha só. O alimento, ele passa por várias etapas, desde que entra na nossa boca até que ele ou vai ser assimilado ou vai ser excretado, na verdade, jogado fora, né? E o intestino, ele tem um papel extraordinário para que isso aconteça. O intestino, ele é dividido em intestino delgado, né? Como a gente estudou lá nas aulas de ciências lá da escola, né? Que tem o duodeno e tem o jejum e ilho. Na época que eu estudei era jejum e ilho, era duas partes, né? É verdade. E hoje é considerado uma parte só, que é a parte maior do intestino. Esse jejum no ilho, vão ficar os nutrientes ali sendo processados para que, através das microvilosidades, vão entrar na corrente sanguínea e vai chegar em cada uma das células do nosso corpo. Olha só que importante. Hoje nós temos, um indivíduo tem cerca de 90 trilhões a 100 trilhões de células, né? Dependendo do seu tamanho. Cada uma dessas células vai ser irrigada pela corrente sanguínea e os nutrientes vão chegar lá. Então, a célula saudável é uma célula que vai ter todos os nutrientes, na verdade, chegando para que essa célula funcione do jeito que tem que ser, tá? Então, o intestino tem um papel fundamental nisso. Ele tem esse tamanho todinho, porque enquanto o alimento está terminando o processo de digestão, precisa ficar durante essa longa extensão, ele é todo enroladinho aqui dentro da sua barriga, né? Ele é todo enroladinho, esses cerca de 7 metros que essa parte do jejum no ilho tem, nesses 7 metros, a parte do jejum fica sempre vazia e a parte do íleo fica sempre cheia, até que aconteça a assimilação desses nutrientes. E eu quero que você pense comigo um pouquinho agora. Está lá a nutrição que vai para as suas células.
no seu intestino, na parte final, onde acontece a parte final da digestão, que é a assimilação. Pensa comigo, se esse intestino não está saudável, a sua saúde está toda comprometida. Se esse intestino ele não está com as paredes limpas, a assimilação não vai acontecer 100%. Então, grande parte da nutrição que você está comendo, está ingerindo, vai ser desperdiçada. Então, a gente vai ter fezes muito ricas em nutrição, quando deveria essa nutrição riquíssima estar indo para cada uma das nossas células. Então, um dos papéis da fibra vai ser a limpeza. A fibra, ela é um nutriente que não é digerido. A fibra, ela passa direto. A fibra não vai para nenhuma célula. A fibra, ela não vai ser digerida pelo nosso organismo, tá certo? O que é digerido? São digeridos proteína, são digeridos carboidratos, são digeridos gorduras, são digeridos os micronutrientes, que são as vitaminas, os minerais, os oligoelementos, mas as fibras não são digeridas, elas passam. Nesse passar, ela vai ter duas funções. Uma delas vai ser limpar. Então, quando a fibra passa direto do nosso estômago, né? Passa pelo duodeno, passa pelo jejum, passa pelo ilho, nesse processo já vai fazendo uma limpeza, limpando as vilosidades e as microvilosidades, para que essa parte, todo esse tecido, estando limpo, são furinhos, gente, são micro orifícios ali, que vai fazer com que esses nutrientes, depois de processados pelas enzimas no trato digestivo, vai, então, entrar na nossa corrente sanguínea. Então, primeira coisa, limpeza. Eu preciso de uma quantidade de fibras todos os dias. Anote aí quem está anotando. Gente, a Associação de Saúde Americana, em 2002, ela estabeleceu uma quantidade mínima de fibras. Um homem adulto até 50 anos de idade, ele precisa de 38 gramas de fibra por dia. Olha só, um homem adulto precisa de 38 gramas de fibra por dia. Uma mulher, 25 gramas de fibra por dia. Por que o homem é isso e mulher é menos? Na verdade, gente, tudo isso que os órgãos, as instituições de saúde colocam como recomendações são médias. Tudo são médias. Depende, claro, de cada indivíduo, ok? Então, em média, os homens vão precisar de 38 gramas e as mulheres de 25. Por quê? Porque, em média, normalmente, os homens comem mais do que as mulheres. Embora eu já conheci mulher que come mais do que homem, opa, né? Inclusive, minha esposa está aqui dizendo opa, né? Então, na verdade, essa mulher que come mais do que o homem, ela precisa de mais fibra do que o homem. Você consegue entender? Então, na média... Sou uma mulher de fibra. Olha aí. Lógico, somos de fibra, Rosita. Então, olha a mulher de fibra aqui. Isso aí. Então, olha só. Continuando. Então, a quantidade de fibras, na verdade, ela deve ser proporcional à quantidade ingerida. Quer um número? Você quer saber, para personalizar para você, quanto realmente de fibra eu preciso? Então, são 14 gramas de fibra por cada 1.000 calorias ingeridas. Anote aí, 14 gramas de fibra por cada 1.000 calorias ingeridas. Quer dizer, uma pessoa que tem uma dieta de 2.000 calorias, que é a dieta que normalmente está lá nos rótulos nutricionais dos alimentos, necessitaria de 28 gramas de fibra. Uma pessoa que come 3.000 calorias necessitaria de 42 gramas de fibra. Um atleta que come 5.000 calorias precisaria aí de 70 gramas de fibra. Você consegue entender? Então, na verdade, a quantidade de fibra não é esse negócio. São 25 gramas. Não. Se a mulher comer 1.000 e poucas calorias, 1.800 calorias, são 25 gramas. Se comer mais do que isso, são mais gramas. Não é verdade? Então, personaliza, tá? Personaliza para cada pessoa. A questão é que, se eu for colocar essa quantidade de fibra na minha alimentação, eu vou ter que aumentar também a quantidade de calorias. Por quê? Porque normalmente os alimentos que contêm fibra são os mesmos alimentos que contêm açúcar. Os açúcares, né? Os alimentos que
contém fibras, tem lá frutose também. Os alimentos que contêm fibra, normalmente são os vegetais, né, os cereais, e todos eles têm uma quantidade de calorias. Por exemplo, 3 colheres de aveia, que é muito bom, aveia é saudável, aveia, mas 3 colheres de aveia, que normalmente daria uma refeição, né, de quem faz aquele mingauzinho, a papinha, ou aquele com leite, alguma coisa aí que ele consome, são 140 calorias. Então, já pensou? Você coloca algo lá que vai ajudar seu intestino, alguém diz, eu estou fazendo isso que eu estou fazendo dieta, mas aumenta 150 calorias na dieta. Aí é complicado controlar o peso. Quem está no processo de controle de peso, precisa também ter uma atenção muito especial nas calorias, embora as calorias são muito diferentes umas das outras, não devemos só pensar em calorias. Existem calorias pobres, existem calorias ricas, né? É um conceito que a gente fala muito hoje, que chama densidade calórica, né? O que é o conceito de densidade calórica? Não é apenas dizer, eu estou fazendo uma dieta de 1.500 calorias, tá? Mas nessa dieta de 1.500 calorias, quanto de nutrição tem nela? Por exemplo, a densidade nutricional. A densidade nutricional do nosso shake é altíssima, porque em apenas 200 calorias, nós temos todos os nutrientes que nós precisamos para uma alimentação equilibrada, uma alimentação saudável. A gente tem quantidade de carboidrato correta, a gente tem quantidade de proteína, olha só, 20 gramas de proteína, a gente tem fibras, a gente tem micronutrientes, né? 23 vitaminas e minerais. Né? Então, a densidade nutricional é altíssima quando a gente toma um shake Herbalife Nutrition, não é verdade? Porém, se eu for colocar essa quantidade de fibras que eu preciso na minha alimentação, digamos que a dieta média das pessoas, 2.000 calorias, então necessitaria de 28 gramas de fibra, a gente precisaria até aumentar. Os estudos mostram que, para colocar essa quantidade de fibras, normalmente as pessoas vão aumentar em 500 calorias a alimentação, se eu for colocar essas fibras a partir de cereais, a partir de frutas, de vegetais, eu vou aumentar em 500 calorias a minha ingestão diária, só para ter a quantidade de fibras. Gente, sabe o que é um aumento de 500 calorias? Em 10 dias são 5.000 calorias, em 30 dias, se é um mês, são 15.000 calorias. Isso dá um aumento de 2 quilos de peso. Então, imagina, para ter a quantidade correta de fibra, eu vou aumentar 2 quilos de peso. Ou então vou deixar de reduzir 2 quilos de peso. Vocês estão entendendo? Estão acompanhando o porquê da importância da suplementação e por que a Herbalife está colocando tantas fibras. Quem está no processo de perda de peso pode economizar, em média, 500 calorias por dia se for consumir a quantidade correta de fibras, suplementando. Então, vai ter uma perda a mais no mês de 2 quilos. Você pode vibrar e dizer para o seu cliente, quer perder 2 quilos a mais e manter a saúde do seu intestino? Suplementação com fibras. Eu vou falar daqui a pouco sobre os produtos da Herbalife que tem fibras, tá? Para a gente entender. Mas antes vamos... Exatamente, Beto. Para 2.000 calorias, 28 gramas, porque para cada 1.000 calorias se recomenda 14 gramas de fibra na ingestão. Tá certo? Então, continuando. O que é? Nós chegamos até aqui no intestino delgado, né? Jejum no ilho, cerca de 7 metros de intestino. A fibra aí vai fazer um processo inicial de limpeza. Mas a gente tem o cólon, né? Ou o intestino grosso. Gente, o intestino grosso é um pedaço do intestino que ele tem um diâmetro maior e ali vai ficar as fezes, né? Vai começar o processo de criação do bolo fecal, tá? E ali está o que nós chamamos da flora intestinal, ou a microbiota, né? Ali tem bactérias que são importantíssimas para a nossa saúde. Então, no intestino grosso, a gente tem aí cerca de 3 metros de intestino grosso. Gente, dá quase 2 de você. Se eu tirar o intestino grosso daquele... Desculpa, é 1,5 metro, tá? 3 metros. É praticamente a altura de uma pessoa. 1,5 metro de intestino grosso. Se eu alongar o intestino grosso. É praticamente a sua altura você tem de intestino. É algo enorme. Uma pessoa que tem prisão de ventre consegue acumular até 18 quilos de fezes. Nossa!
são muito sérias. O intestino é para funcionar todos os dias, várias horas por dia, várias vezes por dia. Da mesma maneira que uma digestão completa seria, eu comi, digeriu, assimilou, o que não prestou, jogou fora. Deveria ser assim. Concorda comigo? Então, a digestão completa. Então, várias pessoas estão tendo digestão incompleta. Come, digere mal, assimila mal e elimina mal. E fica mal, muito mal. E tudo isso porque está faltando alguns nutrientes para que isso funcione do jeito que tem que ser. Então, falando do intestino grosso. Lá no intestino grosso, o alimento vai ficar ali para ser formado o bolo fecal. E é muito importante a atuação das bactérias nesse processo. Para cada célula que você tem, e você tem cerca de 90 a 100 trilhões de células no seu corpo todo, para cada célula que você tem 10 bactérias. No intestino tem mais bactérias do que você tem de células no seu corpo inteiro. Ou seja, a gente é mais bactéria do que gente. A gente, na verdade, tem uma grande população de bactérias habitando lá dentro. E são muito importantes. Só que existem bactérias boas e existem bactérias ruins. Certo? As bactérias do bem, que ajudam o nosso organismo a produzir, né, a formar o bolo fecal, a se defender. E as bactérias do mal. Quando as bactérias do bem são bem alimentadas, elas se multiplicam. E elas se multiplicando, elas tratam de eliminar ou de manter o equilíbrio com as bactérias ruins. Então, olha só. Havia um país aí em que houve uma seca, o mar lá secou e houve uma grande situação. Ficou mudo, Ângelo. Volta lá quando você falou o mar secou. Tá mudo. Continua mudo. Voltou. Voltou. Então, o mar secou e as cobras invadiram a cidade. E o que foi que os cientistas fizeram? Para controlar essa população de cobras, vamos colocar gatos. Eles encheram a cidade de gatos. E aconteceu que os gatos, naturalmente, controlaram a população de cobras. Olha só. Biologicamente, eles controlaram algo que seria uma peste. Se não tivesse os gatos lá, as cobras ainda estariam dominando a cidade. Assim acontece também no nosso intestino. As bactérias do bem, bem alimentadas, elas vão controlar as bactérias do mal. Gente, olha só. Quando a pessoa está com a saúde intestinal ruim, muitas mulheres têm aquele problema da cândida, que é um fungo que se prolifera. Muitas pessoas vão ter problema de infecção intestinal, porque as bactérias vão se proliferar e causar aquela infecção, tá certo? Não sei se vocês já ouviram, ou conhecem alguém, ou já tiveram aquela bactéria que ataca o estômago, que é a H. pylori. É uma bactéria que todas as pessoas têm, na verdade. Mas quando o intestino está funcionando normalmente, naturalmente eles vão controlar a proliferação, para que ela não cresça, não comece a se multiplicar e comece a trazer todos os males que ela causa para quem está com a coisa desequilibrada. Vocês estão entendendo como é importante a saúde intestinal? E o que é que as bactérias do bem comem? De que é que elas se alimentam? Das fibras. Certo? Quando eu me alimento adequadamente, na quantidade suficiente de fibras, principalmente a fibra que aí na nossa tela está aí o rótulo do Fiber Concentrate. Se você olhar aqui, o Fiber Concentrate ele tem 3 gramas de fibra por porção e os ingredientes principais, água. Se você olhar aqui na parte de ingredientes, sempre quando você lê um rótulo, o primeiro ingrediente é o que tem maior quantidade. Então, no Fiber Concentrate, é água que tem maior quantidade porque ele é líquido, não é verdade? E o segundo ingrediente é a maltodextrina resistente.
Gente, a maltodestrina resistente é essa fibra extraordinária que está fazendo o maior sucesso, que está aqui no Fiber Concentrate e está também no Fiber Powder. O único ingrediente que tem lá no Fiber Powder é maltodestrina resistente. O que é que acontece? A maltodestrina resistente é uma fibra solúvel. A maltodestrina resistente, ela vai ter vários benefícios para a nossa saúde. Antes de chegar no intestino, ela vai passar pelo estômago, não vai ser digerida, passa direto pelo jejum no ilho, não é digerida e chega lá no intestino grosso, se mistura com a água. A maltodestrina resistente, ela tem uma função. Quando ela se mistura com a água, ela vai, então, alimentar as bactérias que se alimentam dessa fibra, que são as bactérias boas, e vai trazer essa saúde para o nosso intestino, tá? E então elas vão ficar saudáveis, vão ficar fortes, lutar contra as outras. E ela também, se misturando com a água, ela cria como que uma pasta, tá certo? E vai facilitar o trânsito intestinal. Vai servir como se fosse um veículo para que as fezes possam ser eliminadas, tá? O que acontece também é que a maltodestrina resistente, ela, dentro do intestino, estimula a produção dos hormônios da saciedade, como o PYY. Para a gente entender o processo da fome, lá no estômago é gerado um hormônio chamado grelina, que manda para o nosso cérebro a informação: estou com fome, o estômago está vazio, precisa ser reposto. Então, essa grelina faz com que você fique desesperado para comer alguma coisa. E então, você vai lá e quer comer aquela coisa que, quando a grelina está muito alta, você perde também o juízo. Perde o juízo. O que é perder o juízo? Você não faz mais escolhas. Você não escolhe logicamente. Você não escolhe mais pela saúde. Você vai fazer uma escolha puramente emocional. Mas normalmente você quer aquela coisa que você mais gosta, ou que lhe traz mais lembranças boas. Algumas pessoas é chocolate, outras pessoas é doce, algum é o salgado, né? Então é aquela coisa que mais é bonita, aquela coisa que mais agrada os olhos, né? Então, ou então a coisa que está mais fácil, que parece maior, que parece que tem mais quantidade, você fica desesperado. Quem está sob o domínio da grelina, que a gente precisa entender, aquelas pessoas que normalmente são obesas, quanto mais obesas, mais os hormônios estão descontrolados. Gente. A gente precisa entender, eles precisam realmente da ajuda de coaches. A gente precisa cada vez mais se profissionalizar como coach para entender, não é vontade fraca, não é falta de vergonha. Na verdade, existe uma disfunção hormonal e nós precisamos ajudá-los a entender e dar essas dicas que nós vamos dar hoje, para que eles possam controlar os hormônios, para que passem a decidir melhor. Então, a grelina deixa você sem poder tomar decisões, né, racionais. Você quer encher a barriga. É a coisa mais fácil, é a coisa mais emocional para você. Quando você toma uma dieta rica em maltodestrina resistente, onde a gente tem, gente, no Fiber Concentrate e a gente tem no Fiber Powder, o que é que vai acontecer? Ele dá uma sensação de saciedade. Primeira coisa, sensação. Quando, gente, a dieta está sendo pobre em fibra, você pode até estar de estômago cheio, mas não tem a sensação de saciedade. Sabe? Acabei de comer, mas estou com fome. Falta a sensação de saciedade. O que significa? Tem um hormônio que não foi produzido. O antagônico da grelina, que vai fazer com que o cérebro entenda que você está saciado, que pode parar. O corpo não precisa trabalhar para que você coma para ele sobreviver. Porque existe esse sistema de defesa do nosso organismo. Isso é muito inteligente. Então, lá no intestino grosso, através da ação e facilitado pela ação da maltodestrina resistente, dessa fibra maravilhosa, vai ser produzido um outro hormônio, que se chama PYY. Como? P de pato? P de pato, YY. Uhum. PYY é chamado de o hormônio da saciedade.
Quando a gente toma maltodextrina resistente, então vai vir essa sensação de saciedade por mais tempo, ou seja, ela é prolongada e aumenta a produção desse hormônio, o PYY. Gente, se o PYY estiver circulando na corrente sanguínea, é hormônio. Todos os hormônios são comunicadores. Vamos entender os hormônios como comunicadores. Eles entram na corrente sanguínea e passa para quem lê, né, que são chamados os receptores, passa para os receptores a informação. Então, quando o PYY está na corrente sanguínea, o receptor diz, opa, não precisa comer, já está tudo bem. Ufa, nos livramos dessa. Então, o hormônio passa para o nosso organismo essa informação. Olha só, o que a maltodextrina resistente também faz é controlar um outro hormônio, que é muito importante, principalmente para aqueles que estão lutando contra o diabetes ou contra o princípio do diabetes, que é a insulina. Insulina é um outro hormônio, um outro comunicador que entra na corrente sanguínea, que vai através do nível alto de glicose na corrente sanguínea, que vem através de quê, gente? Dos carboidratos. Todo carboidrato, ele vai ser usado como fonte primária de energia. Carboidrato a gente come, entra na nossa alimentação para ser energia. Então, você vai fazer uma corrida, precisa de carboidrato. Você vai fazer uma atividade física, precisa de carboidrato, certo? Então, o carboidrato, ele existe na natureza para nos dar energia. É um dos alimentos energéticos. Outro alimento energético é a gordura, tá? Mas o carboidrato, ele é mais fácil para o nosso organismo. Nosso organismo, quando alguém desmaia, normalmente você diz que dá uma água com açúcar. Por quê? Carboidrato, né? O açúcar ali, a glicose, né? Na verdade, a sacarose, que é facinho de ser transformada em glicose, tá? Só que quando a gente ingere o carboidrato, o nosso organismo, através da ação das enzimas, vai transformar esse carboidrato em glicose. E essa glicose vai entrar na corrente sanguínea. Quando a glicose entra na corrente sanguínea, o pâncreas, tá, que é uma glândula que nós temos, vai liberar um hormônio chamado insulina. E a insulina entra na corrente sanguínea. Tem duas funções, gente. Primeiro, ele precisa transformar esse açúcar que está na corrente sanguínea, que não vai servir de nada na corrente sanguínea, precisa transformar em algo que seja útil para nós. Qual é a coisa que é útil para nós? Se chama glicogênio. Glicogênio é a parte utilizável da energia. Glicogênio é energia. Então, o glicogênio ele vai ser depositado em lugares que serão facilmente utilizados. O glicogênio é depositado no fígado e o glicogênio é depositado nos músculos. Então, você vai fazer uma atividade física, o músculo precisa estar cheio de glicogênio. Se não tem glicogênio, que é energia pronta para ser utilizada, se ela não existe na musculatura, vem fadiga. Quem já tentou fazer uma atividade física diz, poxa, o braço não levanta mais, a perna não vai mais. Acabou o glicogênio. Se acabou o glicogênio, não tem mais condição, fadigou, já era. Então, a função, quem produz esse glicogênio é essa insulina. Então, a insulina é boa na corrente sanguínea. A insulina transforma o açúcar em glicogênio, é isso? Glicose em glicogênio. Ok. Lá no duodeno, né, os açúcares, são os disacarídeos ou polissacarídeos, através da ação das enzimas, são transformados em glicose e outros, né, componentes são divididos para que essa glicose entre na corrente sanguínea. Então, a insulina age na glicose, transformando em glicogênio, certo? Que é essa parte utilizável. Gente, isso é maravilhoso, isso é bom. A gente precisa ter esse glicogênio nos músculos, senão a gente não se movimenta ou fica fadigado, aquela sensação de cansado, a gente só quer descansar ou desmaiar, né? Porém, o que acontece? Normalmente as pessoas comem mais açúcares do que deveria, do que seria assimilável naquele momento, e o nosso organismo ele é programado desde a época da pré-história para guardar, porque naquela época o alimento não era tão abundante como é hoje, não tinha supermercados. O homem precisava caçar, comia aquela caça e tinha que guardar para períodos de escassez, ou até a próxima caça estar pronta para o abate, não é verdade? Então, a gente guarda isso aí em depósito. Então, quando os depósitos de glicogênio estão cheios,
vai acontecer o quê? A transformação dessa glicose em gordura, ok? Então, essa gordura vai ser armazenada em outro tipo de célula, que não são mais nas células musculares, vai ser nas células adiposas. Então, eu comi, nível de insulina subiu, nível de glicose subiu, insulina é liberada, é transformada em glicogênio, depósitos de glicogênio estão cheios, vai ser transformado em gordura, e assim você vai criando os pneuzinhos. Aí tem gente que armazena gordura do lado da barriga, dentro da barriga, nas pernas, né, no peito, aqui nas costas, e aí a pessoa vai enchendo cada vez mais. Tudo aquilo, gente, é energia que deveria ter sido utilizada e não foi. Foi guardada para uso posterior. O problema é que depois tinha mais. Depois, ao invés de você parar um pouquinho para usar o que tinha armazenado, você foi comer mais aquele carboidrato. O que é que acontece, gente? Existe uma coisinha chamada índice glicêmico nos alimentos. O índice glicêmico é a velocidade com que o organismo disponibiliza a glicose na corrente sanguínea. Quer dizer, eu comi uma batata frita. Daqui a alguns minutos, essa batata frita vai estar em forma de glicose na minha corrente sanguínea. E daqui a alguns minutos, essa batata frita vai estar em forma de gordura nos pneuzinhos aí da vida. Tá certo? Então, o que acontece é que o índice glicêmico determina a velocidade com que isso acontece. Quem já comeu aquela rodízio de pizza e um pouquinho de tempo depois estava com fome de novo. Você sabe que comeu muito, mas estava com fome de novo. Por quê? Porque esse processo aconteceu muito rápido. Comeu bastante carboidrato, glicose na corrente sanguínea, insulina na corrente sanguínea, glicogênio nos músculos, gordura nas células adiposas e logo o organismo está todo o tempo lendo, né, através dos sensores que tem, né, dos neurotransmissores, e está dizendo, opa, nível de glicose está baixa no sangue. Por quê? Porque a insulina transformou tudo. O pâncreas sempre libera a mais, porque ele quer deixar isso disponibilizado imediatamente nos músculos. Então ele diz, opa, nível de insulina está baixo, nível de glicose está baixo, me dê comida. Olha só, gente, todos os hormônios trabalhando. Eu acho isso lindo, eu acho isso fascinante, porque foi feito para funcionar, para nos defender. O problema é que a gente começou a comer errado. O problema é que a indústria começou a dar cada vez mais açúcares pobres, porque a comida fica mais gostosa. Porque quando eu como um açúcar, que ele já começa a ser transformado na minha língua, e a maioria dessas comidas industrializadas são riquíssimas em amido pobre, que já na minha saliva existe uma enzima chamada amilase. A amilase é a enzima que quebra o amido. Então, ali já fez a digestão, já está pronto, já está imediatamente disponível. Tá? E esse processo acontece muito rápido. Não era assim. Os nossos antepassados não tinham esse tipo de alimento. Nosso corpo não estava preparado para isso. Nosso corpo não foi construído para isso. Ele foi construído para comer comidas que dava trabalho digerir. Era trabalhoso digerir. Então, toda a nossa biologia está feita para digerir alimentos complicados, de estruturas difíceis, e a gente passou a consumir elementos com estruturas simples, que está gerando tudo isso. Nunca houve tantos diabéticos no mundo como há hoje. Nunca houve tantos diabéticos no mundo como há hoje. Nunca houve crianças com diabetes como há hoje. E o pior, associado a isso, vários tipos de câncer vieram devido a toda essa problemática. E, gente, eu quero dizer para vocês que grande parte da solução disso tudo está nessa tela aí, está nessa fibra. Se a gente comer fibra, sabe o que é que acontece? Quando eu como um alimento de índice glicêmico baixo, associado à fibra, olha só, eu deixei de ter um alimento simples e passei a ter um alimento complexo, porque a fibra eleva o índice glicêmico dos alimentos. A fibra faz com que o alimento passe a ser transformado mais lentamente em glicose. Então, ele se mistura com o alimento no processo digestivo e o nosso corpo vai ter mais trabalho para quebrar esse alimento. Que sabe o que é que significa? Quer dizer, que eu comi aquele pão, mesmo que seja pão,
quando eu como com um copo de fiber concentrate, eu passo a ter um pão integral. Eu passo a ter fibra, só que a fibra que está ali não é qualquer fibra. Eu tenho a maltodestrina resistente. A maltodestrina resistente, ela é um amido, gente, muito duro. É um amido muito difícil de quebrar. Então, o organismo vai quebrar esse pão, vai transformar esse pão lentamente. Já pensou de maneira que vai dar tempo você usar essa energia? Quando eu como simplesmente o pão, tem índice glicêmico aí 80, tá? Quando eu como simplesmente o pão, em 10 minutos, o pão já se transformou ou em glicogênio, se eu não precisei usar, já estava cheio o depósito de glicogênio na minha musculatura, transformou rapidamente em gordura. Quer dizer, você engorda muito rápido quando come pão. E você fica com fome muito rápido quando come pão por causa disso. Por causa do índice glicêmico que é elevado. Beleza? Então, quando você come qualquer alimento associado à fibra, principalmente essas fibras, gente, maltodestrina resistente, que está no fiber concentrate e que está no fiber powder, tá? Você tem um dos benefícios primeiros é esse, saciedade por mais tempo. Você vai engordar menos. Por quê? Porque o alimento, ao invés de engordar você, vai estar dando energia parcelada para você. A energia vai estar disponível para você usar e não imediatamente para você engordar. Beleza? Então, primeira coisa, ajuda no controle da insulina. Todo diabético deveria ser obrigado a tomar esse produto. Por quê? Porque ele vai ajudando o índice glicêmico, tá? Ele não vai ter problema da falta de insulina que ele não produz mais, tá certo? Porque o alimento vai ser liberado aos pouquinhos e vai ajudar demais. As pessoas que já estão, que fazem o teste de glicemia, que já está dando acima de 100, 110, 120, 140, você deve dizer, cara, toma esse produto aqui durante um mês para tu ver a diferença. Toma, mas olha só, como é que vai tomar? Toma em todas as refeições. Aí você pode dividir assim, olha, 2 refeições por dia você faz com fiber concentrate. Em todos os outros alimentos, coloca a colher do fiber powder. Você deve entender que se em cada refeição você colocar a maltodestrina resistente que está nesses alimentos, você vai dar uma qualidade de vida muito melhor, tá? Em primeiro lugar, no controle da insulina. Em segundo lugar, na saúde intestinal. Vai alimentar as tuas células, vai alimentar a tua flora intestinal, vai fazer com que o trânsito do bolo fecal aconteça, gente, naturalmente. Vai funcionar do jeito que tem que ser todo dia. Vai funcionar do jeito que tem que ser, tá? E vai te dar uma saúde melhor. Outra coisa e última coisa para a gente terminar sobre essa questão do intestino é que lá no intestino, muita gente não sabe disso, mas é lá no intestino que são produzidas as células do nosso sistema de defesa. Quer dizer que se o meu intestino não está bem, os leucócitos do tipo T, né, que são as nossas células de defesa, as células que vão trabalhar para que o nosso corpo lute contra os inimigos externos que vêm causar doenças, elas vão ser debilitadas. Então, não apenas as fibras vão ser responsáveis por isso, mas a saúde do intestino vai fazer com que o ambiente onde as células são produzidas seja um ambiente saudável. Então, se elas serão produzidas num ambiente saudável, elas vão ter o ambiente correto para se produzir, para se multiplicar da maneira que deve ser. Claro que eu vou precisar dos micronutrientes, como vitaminas e minerais que ajudam, e da quantidade correta de proteínas, né, essenciais para que essas células também sejam produzidas. Mas, em primeiro lugar, o intestino saudável vai fazer com que a minha saúde esteja melhor. Então, a primeira coisa que você deve fazer quando a pessoa diz, caramba, eu adoeço muito rápido, eu estou gripando muito rápido. Como está a saúde do teu intestino? Eu pego doença muito rápido. Como está a saúde do teu intestino? Então, a primeira coisa que deve ser observada é se o intestino está funcionando do jeito que tem que ser, se a pessoa está consumindo a quantidade correta de fibras do jeito que tem que ser. Ok? Então, Noêmia, eu acho que não vai dar tempo de falar do Nutrev. Mas é outro produto que eu sou apaixonadíssimo, tem muita coisa para falar. Só falar uma coisa, gente, o Nutrev, outro dia a gente pode vir para falar sobre ele,
que a Noêmia convidar de novo, né? Mas o Nutrev tem outro tipo de fibra, tá? Não é a maltodextrina resistente. Lá no Nutrev a gente tem outra fibra que se chama inulina. Olha só, o Nutrev é a evolução do leite. Eu não gosto nem de dizer que é a substituição do leite, porque substituir seria simplesmente trocar um pelo outro. Não. Nutrev é evoluir. Nutrev é algo mais. Nutrev é muito melhor. Nutrev é superior. Nutrev, na verdade, é inigualável. É uma comparação até que nem deveria ser feita. A gente compara só para dizer, cara, tu ainda toma leite? Como assim? Né? Já existe Nutrev. Como tu ainda toma leite? Né? Porque o Nutrev, além de não ter o efeito colateral para as pessoas que não produzem corretamente mais aquela enzima chamada lactase, então pessoas tomam leite e ficam com vários distúrbios, né, intestinais, porque não consegue digerir o leite. Então, ele fica lá sem o organismo saber o que fazer, porque falta a ação da enzima. O corpo não produz mais a lactase. Então, a lactose fermenta e gera gases, e muitas pessoas acabam ficando com diarreia, né, devido à ação do leite, a barriga incha. Então, o Nutrev, gente, ele veio para ser uma alternativa extraordinária. Por quê? O Nutrev substitui o leite, mas já tem 30% a mais de proteína, ou seja, melhor do que o leite, que já tem mais proteína. E vocês sabem como é a proteína da Herbalife, né? É uma proteína de alto valor biológico, proteína que vai ser 100% aproveitada. E o Nutrev, gente, tem 60% menos gordura. Olha aí, ponto positivo. O Nutrev é enriquecido de vitaminas e minerais, tá? Para que os micronutrientes ajudem em todas as ações, né, de digestão, de defesa, de tudo no nosso organismo. E o Nutrev tem algo que o leite não tem. Isso eu acho fantástico, que são as fibras. Cada porção de Nutrev vai ter aí 4 gramas de fibra para a gente, já ajudar nessa quantidade de fibras que a gente precisa no dia. E a fibra é a inulina. A inulina, gente, ela serve também para alimentar a flora intestinal. A inulina é conhecida como pré-biótico. Pré-biótico é o quê? O alimento. É o alimento para alimentar as bactérias do bem, para alimentar as bactérias do nosso intestino grosso e fazer com que a nossa saúde esteja melhor, tá? Então, vamos tomar mais fibras. Faz a continha aí, gente. Coloca a fibra em todas as refeições, porque ajuda a controlar o índice glicêmico. Você vai ter mais saciedade, você vai controlar a insulina, você vai alimentar as bactérias do seu intestino, você vai melhorar a sua imunidade, você vai ter o intestino funcionando corretamente, até a pele melhora, né? Então é isso aí. O recado de hoje é esse: mais fibra significa mais saúde. Obrigado, Noêmia. Show! Cara, você é demais, Ângelo. Nossa, anotei tanto e graças a Deus que nós estamos gravando essa aula. Depois eu vou ouvir várias vezes para anotar. Nossa, quanta informação, gente. Agora não tem jeito, vocês vão vender muita fibra, porque depois de toda essa aula incrível, você é demais, Ângelo. Nossa, quanta coisa importante que a gente aprendeu hoje aqui e foi maravilhosa. Você é realmente um estudioso. Tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta aí para o Ângelo? Coloca no chat ou ativa seu microfone para fazer a pergunta. Se alguém quiser, é só ativar o microfone e perguntar. Se ficou alguma dúvida, é só fazer a pergunta. Ok. Olha, meu querido, eu quero te agradecer demais, Ângelo, por essa aula. Foi sensacional. Numa próxima, nós vamos marcar para você destrinchar um pouco mais sobre o Nutrev para a gente e mais um produto para agregar conhecimento à nossa galera. Pode falar. Diga, Flavinho. Só para... Alô, Ângelo? Pode falar. Nada, só para tirar uma dúvida com relação ao Fiber Bond. No cálculo dos 28 gramas, quanto é que entra os 6 comprimidos de Fiber Bond para o cálculo? Pronto. O Fiber Bond, cada 2 comprimidos, se eu não me engano agora, são 3 gramas, tá? Então, os 6 aí vai dar 9 gramas. Precisa de mais, tá? A Herbalife sempre coloca que alguma coisa vai vir da nossa alimentação normal, tá?
Então, Fiber Bond deve vir acompanhado das refeições, você deve colocar o Fiber Concentrate aí, por exemplo, nos lanches, tá certo? E comer uma alimentação rica, né? Em legumes e verduras, tá? Que também vai ter fibra. Beleza? Alright. Mais alguém gostaria de perguntar, pessoal? Perguntem aí, que ainda tem uns minutinhos. Tudo certo? Ô, Ângelo, eu teria uma pergunta. Você falou que a inulina é um pré-biótico. No Fiber Concentrate, no Fiber Pounder, também não tem uma concentração de fibras pré-bióticas? Sim, a maltodextrina também é pré-biótica. Pré-bióticas, né? Maltodextrina é pré-biótica também. Tudo que alimenta as bactérias é pré-biótica. É pré-biótica. O probiótico são as próprias bactérias, por exemplo. Probióticos são as próprias. Gente, a Herbalife tem probiótico. Eu estou assim, torcendo para que chegue no Brasil, tá? Uma dose lá, eu estava vendo o rótulo do produto aí que tem aí fora. São 2 bilhões de bactérias que você toma em cada dose. Os probióticos são as bactérias vivas. Para pessoas que está com a coisa já desequilibrada, então você já come as bactérias, elas já entram, já começam a agir defendendo, tá? Pessoas que passaram por alguma doença, estavam com diarreia, por exemplo. Cada vez que você tem um processo em que você vai defecar mole várias vezes ao dia, ali, gente, vão as bactérias embora, vão as bactérias do bem. Então, precisa repor com probióticos, tá? Se um filhinho está doente e teve, né, disenteria, as bactérias foram embora. Tem que ter uma alimentação com probióticos. Infelizmente, da Herbalife ainda não tem no Brasil, mas eu espero que tenha. Então, é bom a gente entender isso. Cada vez que você está, estou ficando doente muito rápido e tal, se simplesmente a ingestão das fibras está sendo muito lenta para alimentar elas, para deixar elas no ponto de funcionar, seria interessante ingerir probióticos, já para colocar uma quantidade maior de bactérias no seu intestino, para que a saúde possa melhorar. Tem, por exemplo, na coalhada, kefir? Não necessariamente. Por exemplo, aqueles Yakult, aquelas Sim. coisinhas lá, que tem os probióticos. Ah, entendi. Ok. Show de bola. Ângelo, então, quero te agradecer imensamente. Foi uma aula maravilhosa. Tenho certeza que a galera aprendeu muito, anotou muito. E a gente é muito agradecido pela sua generosidade em poder contribuir com esse grupo. Nós vamos depois subir isso para a gravação no YouTube e aí a gente disponibiliza até para você também disponibilizar para sua galera, tá bom? Obrigado, gente. Muito obrigada. Uma boa semana para vocês todos e nos vemos na próxima quarta-feira. Tchau. Obrigada, Ângelo, de coração, meu querido. Parabéns. Fechou.